Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir essa live, essa entrevista. Hoje a gente com um assunto muito importante, muito interessante aqui de BH de Minas, que é essa crise na assistência à saúde mental. Hoje com a doutora Paula Gomes, psiquiatra, trabalha aí na Unimed, no Hospital João 23. Ela já está aqui com a gente, deixa eu acenar para ela aqui. Deixa eu só colocar um comentário aqui, fixar um comentário e a gente já começa. Eu já chamo a senhora, doutora Paula. Bora. Deixa eu fixar aqui. Então, boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos mandando aviãozinho aí. Quem já chegou na live, chegou na sala aqui. Vamos mandar uns aviãozinhos aqui, doutora Paula, para chamar mais gente para participar com a gente. Eu sempre faço isso aqui, eu mando uns aviãozinhos convidando mais gente para participar, que é interessante. Boa noite, Érica, Amazona Tatu, Odontologia Dicas, vamos que vamos. Doutora, sobre essa crise aí da assistência da saúde mental. Boa noite, Gabriel, vamos que vamos. Vamos começar, já vou chamar a doutora Paula Aparecida Gomes, para esse bate-papo. Vamos que vamos. Segunda-feira friozinho aqui em BH, em Minas, acho que é geral, né? Tá frio em todo lugar. Boa noite, doutora Paula. Boa Acho que noite. só vai ter que virar o celular aí. Tá. Isso. Acho que assim tá bom. Legal. Tá. Tá ótimo. Boa noite, Beleza, eu já tô Ésio. vendo direitinho. Boa Boa noite noite, a doutora todos. Paula. É um prazer estar aqui. Você esqueceu de mencionar aí, eu fui médica, eu não coloquei, eu fui médica Ah, psiquiatra, com muita honra, por 12 ah, anos no Hospital Galba Veloso. E só saí porque ele isso. fechou, infelizmente, esse ano. Aham, Era um trabalho que eu acho que a gente fazia com muita dedicação. Eu vi aham. realmente verdadeiros milagres lá. Então, assim, eu tenho muita saudade e eu ainda tenho muita esperança e fé que o Galba ainda volta. E te Joia. agradeço essa Tá bom. oportunidade de estar aqui discutindo a crise na saúde mental. Legal. Eu ia deixar, né, um tempo aí para a senhora falar, detalhar, porque eu só falei de algumas coisas, porque a senhora tem um currículo vasto aí, vasto. Então nós vamos começar. Muito obrigado, viu, por a senhora ter aceitado o convite para falar, conversar com a gente aqui no PHY, todos que estão seguindo a gente, que seguem a gente. Muito obrigado. Então conta mais aí, se apresente melhor, fala melhor aí sobre todo o currículo da senhora, um pouco da história da senhora. E aí detalha, né? Eu só citei Unimed, João 23, atual, e aí professora na UFMG. Então a senhora pode detalhar mais, contar um pouco da história da senhora, e depois a gente entra no assunto mais específico aí dessa crise aí, do fechamento do Galbo e outras coisas mais. Conta um pouquinho da Tá. história da senhora no currículo. Eu vim de Ponte Nova, né? Eu sou ponte-novense. Eu sou de uma Ah, família simples de lá. Meu pai era balconista, minha mãe era professora. Eles lutaram hum, bastante para eu formar em medicina. Eu fiz medicina na Federal. É, Trabalhei também legal. bastante durante o curso, dei bastante plantão, o que foi ótimo porque eu saí com uma bagagem muito boa. É, Aí me Certo. formei, fui médica do PSF, em Belo Horizonte, passei Uhum, no concurso, assumi. Logo depois eu me tornei psiquiatra. Fui trabalhar, certo. trabalhei em Contagem, na psiquiatria lá, e também fui Uhum. trabalhar no Galba Veloso, onde eu fiquei até Ah, sim. agora, e infelizmente o Galba fechou. E aí eu tive que sair, como eu sou funcionária da FEMIG, eu sou concursada, eu fui Uhum, transferida para o João 23, onde eu acho que tem um perfil de uhum. urgência e que eu me adapto bem, onde eu posso continuar prestando realmente meu serviço. Eu sou médica Certo. também, eu atendo no consultório Unimed, né? Certo. Eu atendo bastante no consultório. Eu dou aula também Uhum. na UFMG, para tutoria, Legal. que é inclusive um serviço que a gente faz com os alunos
Inclusive também trabalhando também a saúde mental, porque a gente vê essa necessidade Hum, na medicina de se trabalhar o estudante de medicina, né? A gente uhum, lidar com situações muito complicadas, a morte, a própria questão de hum. dar assistência ao paciente que está no sofrimento, a gente acredita que o médico tem que ter essa delicadeza e isso realmente tem que ser trabalhado na faculdade. E a própria saúde Legal. também dos médicos. E foi isso, né? Então eu vim nessa aí, e esse ano, infelizmente, a gente ficou muito decepcionado que o Galbas fechou. Fui também Uhum. uma das pessoas que fui vitimizada pelo Covid. Infelizmente, esse ano eu perdi meu pai por Covid. Olha, olha Estou só. sofrendo, tem 21 Ah, dias. Meu pai era o meu grande companheiro, é uma pessoa sei. maravilhosa. Acho que assim, Deus até o Hum, levou porque ele era um espírito de luz e tinha cumprido sua sei. missão. Ele faleceu muito cedo, 73 anos. Sei da Novo mesmo. gravidade do Covid, Uhum. tenho realmente a noção de como é grave esse vírus, a pandemia, a desestrutura, inclusive econômica, que todas as famílias estão sofrendo. Sou mãe Bom. também, tenho Aham. noção de como é ter uma criança e a gente tem que dar assistência, né, ao Uhum. filho para assistir aula online, que é complicado, é cansativo Uhum. para as crianças, elas também estão sofrendo de estresse, tem ficado muito difícil essa situação. E a gente tem que continuar trabalhando também, e as crianças têm que continuar assistindo aula. Tá Certo. tudo muito complicado na pandemia. Tenho visto meus pacientes sofrendo muito mais, adoecendo muito mais por causa dessa pandemia. Hoje eu até falo assim que não existe um normal, existe realmente algo Uhum. que a gente dá conta de sobreviver. Então é Com isso. certeza. Então você já tem quantos anos? 15 de formada? Eu formei em 2004, então eu tenho Ah, 16 2004. anos, 2004, né? 2004. É, então eu tenho Esse, 16 anos e tinha no Galba esse, 12 anos. no Galba, 12 anos. Esse Isso. PSF que a senhora falou é qual o setor? É A qual? medicina da saúde da família, que hoje a gente Ah, fala. sim. Logo que eu formei, eu passei no concurso e fiz Aham. especialização também para médica da saúde da família. Primeiro fui trabalhar em Ah, tá. Neves, eu trabalhei lá 2 meses, Hum, num posto de saúde. E aí, logo em seguida, eu certo. passei no concurso em Belo Horizonte. Aí, eu trabalhei no Padre Eustáquio, onde eu fui muito bem Sei. recebida pelos pacientes, tenho muito carinho por eles Legal, até hoje. Tenho até legal. contato com eles. Eu era super bem tratada lá, é um carinho imenso que eu tenho por eles. Depois eu fiz algumas Legal. denúncias. Eu Hum, formei e eu era muito idealista. E hum, sou ainda. Eu acredito que a coisa tem que funcionar muito bem. E se a gente vê uma coisa errada, era por minha obrigação denunciar. Eu fiz legal. bastante denúncias realmente. Inclusive, eu formei na época o gerente, o que, que eu estava fazendo no CRM, porque eu achava que eu não podia ser conivente com a situação. E de certa Entendi. forma eu sofri uma pressão e eu fui transferida para outro posto. Na época Uhum, fizeram inclusive abaixo assinado, mas eu falei que era preferível a gente não brigar. E aí eu uhum, fui transferida para o São José. Na época, inclusive, eu uhum. fiquei deprimida. Foi uma situação bem complicada, assim, porque ser perseguido nunca é fácil. E logo Com depois certeza. também eu fui o São José também, eles me receberam muito bem, mas foi uma época muito difícil para mim. E Aham. depois eu fui para o posto de saúde lá no Paraíso, também, onde era um Certo. lugar que eu gostava muito, inclusive da equipe lá. E depois eu virei psiquiatra e aí por isso eu saí do Uhum. PSF, né? Do, Mas do, do, do muitas boas saúde da recordações família. dessa época, Aí né? depois se especializou na psiquiatria e mudou de Sim, área. sim. Mas eu acho que a Legal. saúde da família me ajuda muito, a Uhum. experiência que eu tive na atuação da psiquiatria. Essa sensibilidade, né, do médico da família e tudo mais. E até entender as dificuldades, né? Que muitas Uhum. vezes são sociais mesmo, são econômicas. Eu acho que no nosso Uhum. país não dá para ser médico sem que a gente entenda essas particularidades dos pacientes, né? Não adianta Com eu querer que o certeza. paciente faça alguma coisa se eu não entender a realidade dele, né? Eu preciso Legal. estar entendendo isso.
Joia. Vamos agradecer a presença de todos aqui, da Isa, do Dr. Felipe Fortes, que é a colega seu psiquiatra, a Sim, muito Karina, obrigada. o AI Belo Horizonte também entrou aí, a Preta ali. Agora a gente está aqui com a Laura. Queria agradecer muito a Laura, que fez bastante comentário hoje, a Vanusa. A Laura já fez duas intervenções aqui. Uma ela fala da decisão verticalizada da FEMIG de fechar o Hospital Galba. Foi um erro técnico grave. A população de Minas precisa ser alertada. A Laura, ela parece que ela está envolvida, né? Não sei se A Laura também é é da enfermeira. FEMIG. A Laura É ela enfermeira, né? era enfermeira do Hospital Galba Veloso, uma Do grande Galba. profissional, que também Legal. trabalhava com a gente, prestava uma assistência muito qualificada. Ela também está atuante na luta, né? A gente vem lutando Aham. para o Galba retornar, antes para não fechar e agora para retornar. A gente Certo. considera assim que foi uma decisão muito errada do governo, porque quando a gente Uhum. olha para os casos que a gente atende que a gente atendia no Galba, lá são casos Uhum. de pacientes graves que chegavam agressivos, muitas vezes amarrados, que ameaçavam a família, outros que tinham inclusive cometido homicídio por questões psiquiátricas, risco de Uhum. autoextermínio. São pacientes que, infelizmente, a gente não consegue manejar, por exemplo, no Sersan. A gente sabe realmente a necessidade do Sersan, dos CAPS, a gente reconhece isso. Inclusive, eu já Certo. trabalhei no CAPS, acho que é super necessário. Fala pra gente o que é o Sersan e o que é o CAPS. O Sersan e o CAPS, existe tanto o 1, o 2 e o 3, né? O que Ah. diferencia um do outro é o seguinte, que um funciona só como ambulatório e atende durante Hum. o dia. Outro, ele oferece uma hospitalidade, tipo uma hospitalidade não, uma permanência. O paciente vai e permanece durante o dia quando ele está em crise. E o Certo. 3 que a gente fala, que é o que a gente tem em Belo Horizonte, é um Sersan no qual... O Sersan e o CAP são as mesmas coisas, são só siglas diferentes. São Centros de Certo. Atenção Psicossocial, né? Certo. E o 3 que tem aqui em Belo Horizonte, o paciente vai, ele tem uma especialidade, ele pode ficar durante o dia, e se ele tiver uma crise, ele pode ficar durante a noite. Só que isso aí não Ah, entendi. substitui o hospital. Quando o paciente está muito grave, ele realmente precisa Uhum. ficar internado, né? Uhum. Muitas vezes o paciente precisa de ser observado muito mais de perto, precisa de um manejo mais especializado. Eu falo muito o seguinte, que o hospital psiquiátrico, ele é o CTI da psiquiatria. Do mesmo jeito que a maioria das pessoas nunca vão precisar de um CTI, a maioria Uhum. das pessoas nunca vão precisar de um hospital psiquiátrico, apesar de terem doenças, de terem esquizofrenia, de ficarem Uhum. agitadas, mas muitas pessoas vão precisar realmente do CTI da psiquiatria. Então, vão precisar do Certo. hospital psiquiátrico. E a gente De um sabe hospital. pela Organização Mundial de Saúde que a gente deveria ter um número de leitos 0,3 para cada 10 mil habitantes. E a gente não tem esse número aqui em Minas Gerais. A gente tem muito menos. A gente já tinha muito menos com o Hospital Galba Veloso. E agora a gente tem Entendi. menos. E semana passada a Entendi. gente foi numa reunião com o secretário de saúde e ele falou que ele Certo. quer um plano para Minas Gerais inteira, que ele quer atender inclusive o paciente de Manga, né? Concordo com ele. Uhum. Só que do mesmo jeito, né? Eu queria falar isso para ele, que do mesmo jeito que Manga não tem CTI, Hum. Manga também não tem que ter hospital psiquiátrico, mas Belo Horizonte tem que ter, porque a gente tem que estar preparado para Entendi. oferecer esse CTI psiquiátrico aqui em Belo Horizonte, né? Porque a gente não Entendi. vai conseguir mão de obra qualificada em Manga, mas a gente vai conseguir isso aqui. Então não tem jeito de colocar Entendi. CTI psiquiátrico, CTI também clínico em todas as cidades, mas a Em gente tem todas as jeito de cidades. oferecer isso aqui. Então, Em se Belo oferece Horizonte. realmente, pelo menos o que é possível para a população. Porque nesse momento nós estamos oferecendo desassistência, principalmente numa época que o Covid vai causar aí o que a gente fala da quarta onda, o aumento das doenças psiquiátricas, o agravamento de todas elas. Inclusive quem estava Com estável está ficando certeza. mais grave. As pessoas estão ficando agitadas, estão ficando mais em casa e nós estamos desassistindo essas pessoas. Isso é muito Com grave. certeza. Nós vamos ter aumento de suicídio, e isso vai ficar Aham. caro.
né? Porque esse paciente que é psiquiátrico, ele vai continuar sendo internado, mas ele vai ser internado, por exemplo, no João 23. Lá nós não somos especializados no João 23. Então, lá, uma internação no Pois João é. 23 para o paciente psiquiátrico é mais caro do que fazer a internação no Galba. Isso é acabar com o dinheiro público. Isso é fazer mau uso do dinheiro público. Fica mais Mau uso. caro eu prender o paciente psiquiátrico na cadeia do que eu tratar ele no Galba. Infelizmente, nós vamos fazer isso. Nós vamos prender o paciente psiquiátrico, né? Ou ele vai virar morador de rua. E é isso que está acontecendo. O Galba, ele é referência, né? Era referência em saúde mental, né? Sim. E de O uma hora para Galba, outra fechou com a alegação de que seria para reforma. E, na verdade, há 5 meses se passou e não foi feita reforma nenhuma. eles fecharam com a desculpa que seria usado para o Covid. Na realidade, o Para a Galba não Covid. sofreu reforma, está tudo sem reforma. E agora a gente não sabe nem para que ele vai ser usado. Uhum. Não foi feito nada. A gente, inclusive, tem fotos de lá que nada foi residenciado. O Aham. terreno está lá e a desassistência à população está acontecendo. O problema maior é esse, que a gente está preocupado que essas pessoas não Estava tenham atendimento. simplesmente transferiram todos os funcionários que trabalhavam lá para os outros hospitais, outras áreas, e encerrou as atividades. A gente, no dia 23 de março, a gente recebeu por um WhatsApp que o Galba encerraria as atividades em 48 horas. Que Foi isso? desse jeito E que a gente foi tinha, comunicado. tinha pacientes lá, tinha gente internados Sim, lá. tinha na época bastante pacientes, e aí eles transferiram os pacientes numa van, inclusive, para o Raul Soares, sem nenhum preparo. Sei. Deixavam alguns lá. Inclusive, o último paciente que saiu foi o meu paciente, depois de 2 meses, com 82 anos. E Olha. foi muito triste, porque ele não queria ir. E eu achei, Uhum. assim, um crime. Na época eu estava Entendi. afastada, porque eu tive suspeita de Covid, mas foi criminoso o Aham. que fizeram, porque era um senhor de 82 anos, com alto risco de contrair Covid e falecer. E ele foi colocado no Raul Soares, que estava lotado, então correndo risco, né, por lotação, no momento que a gente fala para proteger, inclusive, os idosos, para eles não entrarem em aglomerações, esse paciente foi Hum, exposto, né? Então, entendi. mais uma vez, eu realmente fico muito entristecida com esse governo de ter exposto este paciente e vários outros. E não fazer nada com o Galba, porque o Galba não foi usado, não foi Não foi utilizado. usado. Entendi. E outra coisa Hoje a que eu gente tem acho, quanto? Ah, pode falar. eu acho que mesmo se eles quisessem usar o Galba para o Covid, eu acho que não Aham. justificaria, porque os pacientes de psiquiatria eles merecem respeito também, e esse comportamento ele Com é certeza. psicofóbico. E eu acho que a gente tem que evitar isso. Os pacientes psiquiátricos, eles não deixariam de Hum, existir mesmo com Covid. Então, eles merecem ser com cuidados, certeza. né? E a Com gente não certeza. percebeu isso, não. Qual que era a população, assim? Quantos doentes internados lá existiam na época? Você sabe? Eu acho que na época, na semana que esvaziou, tinha 88. Porque foi o seguinte, 2 semanas 88. antes, a gente Hum, começou, a gente recebeu um informe que existia uma pandemia, então a gente deveria hum, evitar internar e a gente deveria fazer, a gente tinha que fazer uma ala para internar pacientes psiquiátricos com Covid. Então foi feito um sei. esforço de toda a equipe para a gente conseguir Certo. esvaziar alguma ala para a gente fazer uma Ah, ala para quarentena. Mas geralmente o ah, Galba ficava mais ou menos com 100 pacientes, 115 por aí, era mais ou menos a ocupação do Galba, porque lá tinha 115 ocupação. leitos. E a ocupação, a FEMIG alega que lá ficava vazio, a ocupação no carnaval, isso está documentado no site da FEMIG, chegou a 100%. Então, chegou a não ter leito nenhum no carnaval deste ano. E ano Deste passado, a ano. gente tem a ocupação média dos leitos, ficou em Hum, 89%, ocupação média em todos os dias. Então, a gente sabe que é uma mentira o que a FEMIG tem falado. Outra coisa, a gente uhum, sabe que o Raul Soares não tem capacidade de receber todos os pacientes. A gente já todos. oferecia poucos leitos psiquiátricos para a população. Hoje a gente está oferecendo muito menos. Hoje o que a gente está Muito fazendo é menos. crime. Hoje é criminoso o que a gente está fazendo.
tem gente morrendo por causa disso. Então, há poucos dias antes de fechar, teve a ocupação de 100% no No carnaval. carnaval, sim. No carnaval tem isso documentado, né? Que a gente precisou de todos os leitos. Já Já colocaram é, aqui que ano passado, 2019, a ocupação foi de 88%. E o a governo gente, alega que era baixa a ocupação lá. sim, isso é mentira. A gente já deixou Hum. claro para o secretário. Uhum. Inclusive, eu falei na última reunião com o secretário que a proposta para o Galba não era se fechar. Lá tinha 130 leitos e foi fechando ao longo dos acontecimentos. A diretoria sempre tentou Uhum. fechar. Então, ia interditando leito, se tinha uma goteira, interditava, sempre era assim. Já existia essa tendência, né? Já era um desejo. Eles iam fechando aos poucos os Sim, leitos. Isso. infelizmente existe em Belo Horizonte, principalmente, um movimento que eles Hum. chamam de luta antimanicomial, que na realidade Ah, eles são contra o hospital. Eu até falo ah. que eu sou da luta antimanicomial. Eu não trabalhava em manicômio, eu trabalhava em hospital. E o hospital tinha equipe de clínico, de neurologia, de terapia ocupacional, de psicólogo, até equipe que eu acho que de limpeza, a enfermagem, toda lá era qualificada para mexer com o paciente da psiquiatria. Então, lá o Entendi. paciente psiquiátrico era tratado totalmente humanizado, de forma diferenciada, ele fazia Uhum. terapia, a gente realmente fazia um serviço muito bom e a gente recuperava o paciente. Tinha paciente que internava lá uma vez só, a gente modificava a medicação, modificava o Uhum. jeito dele viver, fazia um trabalho com a família, ligava para. E a gente sempre mantinha contato com a cidade, fazia um projeto terapêutico Uhum. individualizado e esse paciente melhorava. Então, a gente possibilitava esse novo recomeço para esse paciente. Isso foi tirado, Uhum. né? Principalmente Com nas cidades do certeza. interior. Apesar de que a gente fazia muito isso aqui. Belo Horizonte, Certo. infelizmente, os médicos daqui são proibidos de internarem paciente no hospital psiquiátrico, o que é uma coisa criminosa. Nós médicos Com sermos certeza. proibidos de internar paciente, né? Muitos pacientes se Com certeza. perguntam por que meu médico no Sersan de BH não quer me Aham. internar, não quer me fornecer um tratamento de qualidade. É porque existe uma Aham. pressão para o paciente não ser internado. O médico que faz esse BH ele é punido, né? Por isso que De o médico internar. não interna os pacientes. Né? Existem recomendações para não se fazer isso. Não que os psiquiatras Mas, de BH sejam ruins, são ótimos, por sinal, são bem qualificados. Né? E certo. trabalham muito. O Sersan é necessário, inclusive. Mas ele precisa, muitas vezes a gente precisa da assistência hospitalar. E quando o paciente internava no Galba, a gente mantinha contato com o Sersan, fazia também esse projeto terapêutico, mas muitas vezes o paciente do Sersan só internava com mandado judicial. A promotoria mandava, eu tive vários pacientes que a promotoria mandou esse paciente internar. Então, assim o paciente conseguia. E esse paciente não voltava mais, porque ali havia um recomeço. Né? Então, eu falo assim, eu vi verdadeiros milagres do Galba. E eu sinto muita Com saudade certeza. disso. Eu acho que é muito triste a perda do Galba para toda a Era população e para a referência gente, psiquiatra. estadual e nacional, né? Na Sim. recuperação. É muito triste porque o Galba, ele não nasceu hoje, né? Ele nasceu em 1961. A história veio construindo o Galba. A gente não se tornou uma Uhum. equipe humanizada, uma equipe que recebia, inclusive, o familiar para acompanhar o paciente da noite por dia. Isso foi uma construção de anos, uma construção de uma equipe que simplesmente foi desmontada por um governo que eu Certo, acho que não enxerga o paciente da saúde mental. Eu acho que certo. esse governo não enxergou ainda. Eu não sei se por falta de conhecimento ou o quê, ou porque os gestores que estão lá neste momento, junto a esse governo, não são capacitados para fazer esse, como se diz assim, fazer essa visão deste paciente, dessa Do delicadeza paciente. do que existe. Aham. Mas eu acho que eles têm que se capacitar. Se eles estão lá, é porque eles deveriam ter capacidade. E se as pessoas que estão lá não têm, então que eles coloquem outras pessoas. Porque eles têm que fazer bom uso do dinheiro público e eles estão lá para assistir a população. Com Né? certeza. E atendia toda Minas Gerais, né? Tinha paciente que vinha do interior, muitos que vinham do interior, né?
A maioria da nossa população atendida era de Minas Gerais. Eram pessoas realmente que não tinham nenhum acesso à psiquiatria, que muitas vezes chegavam amarradas por cordas, Uhum. é, e que o único acesso era o galba. É igual eu te falei, é como se, por exemplo, um paciente lá na divisa de Minas precisasse de um CTI, precisasse de um transplante, ele vai vir para Belo Que Horizonte viesse mesmo, para BH. né? A lógica é E, essa, é onde tem medicina especializada. Então, com também eles vinham para o certeza. Galba. Mas a gente conseguia fornecer uma assistência. Hoje a gente não Uhum. consegue oferecer nada. Isso é grave. Certo. Hoje a gente tem quais hospitais psiquiátricos do tipo do Galba? É o Raul Soares, Pinel, existe? Pinel já fechou há muitos anos e a Pinel era Fechou. particular. A gente tem Ah, o André Luiz, que é particular, a gente tem o Santa Maria, que é particular, a gente tem o de Barbacena, que infelizmente eles estão tentando, inclusive, fechar agora o ambulatório, que também é criminoso, mais uma coisa aí que esse governo está fazendo que a gente não entende, e aí vai acabar com a residência, né? Tem poucos hum, leitos. tentando E fechar o aqui em Belo Horizonte, ambulatório lá. sim, né, que atende toda a população. O governo de Minas Gerais, né, o governo estadual, ele deixa muito claro que a manutenção Ah, de leitos psiquiátricos depende muito da prefeitura, do desejo da prefeitura de comprar ah, esses leitos, de comprar o serviço. É até uma sei. dúvida que eu gostaria muito que a prefeitura nos respondesse. Eu não sei se o Calil, né, o nosso prefeito, ele tem noção da gravidade disso, se ele não sabe, ou realmente se ele concorda com essa postura, inclusive dos gestores dele da PBH. Porque muitas das Entendi. pessoas que ocupam hoje cargos de gestão na Secretaria de Saúde Municipal, elas têm essa tendência antimanicomial. E são Aham. elas exatamente que contribuíram para o fechamento do Galba. E eu realmente não sei se o prefeito tem a noção do que está acontecendo. Inclusive, nesse momento de pandemia, né, que ele ficou por conta de resolver isso aí, mas Uhum. infelizmente a gente tem também uma pandemia de doença psiquiátrica, se a gente for pensar mais do que nunca. Já era Com muito grave certeza. e agora vai estar piorando mais. Então, eu acho que Com um certeza. prefeito, um governador, eles não podem ficar sem saber da gravidade da situação que está acontecendo, né? E eles têm que se Legal. manifestar sobre isso. Ó, o doutor Felipe é lá de. Felipe Fortes é de Barbacena. Ele está trazendo para a gente aqui, ó. São 30 leitos de agudos e 800 atendimentos mesmo no ambulatório. Eles fazem É, no 800 caso, atendimentos ambulatoriais mês. É de suma mês. importância o trabalho deles lá na região de Barbacena. Hum, Infelizmente, a FEMIG está querendo fechar. E uma das uhum, alegações é exatamente isso, que tem um problema com a prefeitura, que a prefeitura que não quer. É muito hum, complicado isso, a gente pensar que a gente fica simplesmente na mão dos gestores, porque parece que eles não do acreditam em gestor. doença psiquiátrica, né? O Como se Estado, o fecha? Estado, o Estado fala que é um problema da prefeitura, que a prefeitura que tem que resolver. O Estado fala o seguinte, que como a prefeitura não quer comprar o atendimento de internação na psiquiatria, então eles não Hum, podem oferecer. hum. Então é um problema da a prefeitura que tem a ver com isso, né? Isso E eu e acho que mesmo em existe aí servidor. uma diferença, como se diz? A luta na política antimanicomial e o internação hospitalar. Acho que não se chegou aí a uma conclusão de que o GABO, o hospital, é diferente da política antimanicomial, manicomial, né? Eu São acho que coisas diferentes, né? eu acho que são até a mesma coisa. O Galba é antimanicomial. Eu acho Entendi. eu acho que as pessoas precisam entender isso, que o Galba, a gente está tentando exatamente não deixar existir manicômio. Porque quando você pega o Aham. Raul Soares e se ele tiver de passar a internar lá 200, 300, né, a ter pessoas, isso não vai dar certo, isso vai virar manicômio.
Ou, por vai exemplo, o virar manicômio. Sersan, que deveria simplesmente ter leitos que a pessoa possa ficar lá dormindo, às vezes, só 2 dias se precisar, mas ele não pode ficar internado ali, porque ali não é o lugar de se internar. Se ele passar a ficar Uhum, ali um mês internado, sem condições adequadas, isto é se fazer manicômio. Então, o que a gente está entendi, tentando fazer com o Galba é justamente evitar que exista manicômio. A gente não quer lutar entendi. contra o Sersan, a gente quer o Sersan, né? Mas a gente quer uma Uhum, rede completa. Inclusive, existe uma legislação, a Lei 3.588 de 2017, que saiu depois, que o pessoal faz de conta que não existe, até, né? O até a pessoal Laura citou ela aqui. Aham, essa lei fala que tem que existir no serviço completo, né, da rede, hospital aham, especializado em psiquiatria. Então, a gente tem que entendi. ter esses hospitais. Isso por lei federal. Minas não está cumprindo essa legislação. Né? Nós Uhum, estamos, inclusive, a gente tem contato lá com o doutor Quirino, que é do Ministério lá da Saúde Mental e tudo. Ele colocou que tem, inclusive, financiamentos que podem, que Minas pode utilizar, pegar financiamentos, utilizar financiamentos para realmente fornecer uma saúde de qualidade à população. entendi. E hoje é o secretário de saúde, o que que, de passado todo esse tempo, né? Foi em março que fechou. O que que eles falam? O hospital está lá sem reforma, sem usar para Covid, e era um hospital de referência, e muitos pacientes precisando dessa internação, né? Semana passada a gente teve uma reunião na terça. Ele falou muito pouco, ele saiu no meio da fala, inclusive, e a última fala dele, ele colocou o seguinte, que ele concorda com o não fechamento, mas que ele precisa de projeto e que a gente chegue a um consenso. Ele deixou por nossa conta para resolver a situação. E eu acho que não Uhum, é por esse lado, né? Eu acho que essa uhum, situação tem que ser resolvida pelos gestores realmente. E, uhum, e até não existe aí, vamos dizer assim, uma luta entre a gente e a luta antimanicomial, como eu falei. Nós somos uma uhum, soma, né? E o projeto realmente, igual eu coloquei claro para ele, a gente tem projeto. A gente tem um projeto para oferecer um Galba já renovado, um Galba bem mais estruturado e que ofereça, inclusive, uhum. mais serviços para a população. Eu até fiz uma fala errada lá, né? Eu peço desculpa aos meus colegas que assistiram a reunião. Eu falei que a gente trabalha pouco, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a gente Uhum. estava oferecendo pouco dentro do potencial que a gente tem. A gente tem Entendi. potencial para oferecer uma medicina com Essa reunião foi ambulatório. presencial lá? Essa reunião foi presencial, tem ela gravada, inclusive, no YouTube, para quem quiser ver. Tá tudo lá Legal. documentado. É porque eu acho que a gente, no Galva Veloso, a gente tem um espaço muito bom, a gente tem uma equipe Uhum, fantástica, muito qualificada, uhum, estudiosa, muito atenta ao uhum, paciente. Nós somos profissionais realmente com uma formação muito boa e foi nos uhum. tirado, inclusive, esse direito de fazer o melhor. Porque eu acho que quem Fazer o melhor. faz essa área da saúde, quando é tirado esse direito da gente, é como se tirasse assim, uma comida. É como se Com realmente tirasse certeza. nosso alimento. Né? Eu me sentia muito viva no Galba. E eu acho que meus amigos também, né? Toda a equipe, sentia Tudo isso. aqui. A gente tinha uma equipe lá muito fantástica, era uma convivência muito boa. E a gente fazia um Aham, serviço diferente. Eu acho que tá todo legal. mundo muito triste porque a gente está sentindo falta de sentir a sutilidade que a gente tinha para a sociedade. A gente fazia algo diferente lá. E hoje a gente não faz Entendi. mais. Isso é Não muito faço. triste, Com né? certeza. Lá tinham quantos, assim, funcionários permanentes, assim, entre médicos, enfermeiros, você sabe? Nossa, eu não sei te falar isso. Isso é informação que eu realmente não sei. Isso é informação que eu acho Entendi. que eu tenho que. A Laura talvez até saiba mais que eu, mas eu não sei. Mas a equipe Foram lá, todos remanejados, né? todo mundo foi remanejado, né? Os Cersans não oferecem médico psiquiatra por 24 horas, né? E lá tinha essa assistência, O Sersan é o lá no seguinte: Gal. alguns Sersans eles falam que tem psiquiatra por 24 horas, mas na realidade é assim. Uhum. Aqui em Belo Horizonte
tem, acho que mais, tem 8 serçãs, me parece, mas fica psiquiatra só em 2 e que dá assistência para os outros à noite, ou fica psiquiatra só lá na Santa Casa. E que oferece assistência à noite para os outros serçãs. Então, o psiquiatra não Entendi. fica realmente assistindo o paciente à noite, não. E isso é um complicador, né? Porque o paciente, teoricamente, ele fica internado no serção à noite e não é oferecido uma assistência adequada a esse paciente. É como se existisse uma Entendi. clínica, ela tem paciente, mas o médico não está lá, né? São complicações Entendi. realmente que existem. O pessoal está até Que, ó, colocando aqui, a Laura está falando 400 funcionários. é, ela tá pondo todo, tipo, um relatório aqui de Não, tudo. Ela a tá bem indignada. Laura, a Laura é enfermeira, ela tem esses dados todos, ela é bastante Todos. atenta, bem Estão detalhista. transferindo a responsabilidade do fechamento para a prefeitura, que é o gestor, todavia o Galba não atende só BH. Então a BH também não vai querer assumir porque tem pacientes de Minas Gerais inteiro, né? Nossa, E que aí situação. fica, ninguém assume, ninguém faz nada e ninguém muda nada. Mas na E o realidade, hospital fechado. o que eu penso é que todos têm responsabilidades e que eles deveriam Hum, sentar a prefeitura, aham, inclusive os outros municípios que uhum, toda a população era internada no Galba e todos os municípios estão perdendo, a CEMIG e o secretário de Saúde. com Inclusive com certeza. a gente, da equipe técnica, né, avaliar os dados, que a gente tem dados para o Uhum, Galba emitir, a necessidade do uhum, Galba, e a gente sentar e chegar realmente ao meio termo. E se for realmente uhum, vocês acharem que o Galba tem que fechar, explicar para a população e explicar para a gente por que o Galba não tem que existir. Porque até agora eles não uhum. conseguem dar essa explicação, não. Né? E eu acho Esses pacientes foram para o Raul Soares. Lá hoje, no Raul Soares, você sabe a população de doentes lá? Se está alta, se está. Parece que são 76 leitos, e Ah, neste momento eu tenho informação de um colega meu que ele falou, inclusive na reunião do secretário, que na semana lá, numa semana, foram 30 negativas de vaga. Uma coisa que complica nossa. muito na psiquiatria é que a gente não tem uma central de leitos, uma central de regulação. Então a gente não sabe Como tem nas realmente outras áreas, né? a gente não sabe realmente quantos pacientes precisam de internação. E como a gente não Uhum. tem isso também, muito médico no interior, ele fica manejando o paciente no CAPS a duras penas, né? Vai na casa, medica o paciente todo dia, interna no Paciente que já hospital. deveria estar internado, né? Sim. Então, assim, eles fazem verdadeiros, realmente milagres, assim, fica a equipe toda em cima, manda para o hospital clínico. Uhum. Então, assim, o paciente está correndo risco, o profissional também está correndo risco, porque realmente não tem esse serviço. Isso, inclusive, dificulta até para as cidades conseguirem um psiquiatra, um médico, porque sabe que não tem esse outro lugar para socorrê-lo. Porque a gente que Entendi. trabalha na medicina, por exemplo, se a gente souber que a gente tem um lugar para a gente encaminhar um paciente caso a gente precise, a gente fica muito mais à vontade de trabalhar nesse local, né? Com A condição certeza. de trabalho, a gente médico, a gente considera muito a condição de trabalho para aceitar o emprego. Mais do que salário, a gente tem muito medo disso aí, de não poder Uhum. socorrer o paciente quando ele precisa. Né? Medicina Uhum. realmente é uma coisa muito séria e colocar a vida do outro em risco é muito complicado. Né? Complicado. A gente não sabe, né? É a intenção. Lógico que ele alega que iria usar para Covid e tudo mais. Mas com a pandemia, que foi uma coisa que pegou meio que de surpresa a gente, né? Ninguém estava esperando uma pandemia e meio que lidar com tudo isso. Não seria o caso de após, né, essa pandemia? Será que não iniciativa, desejo deles de retornarem? Até o secretário, né, em plena pandemia, com esse monte de coisa acontecendo, ele revê isso aí depois que passar? Será que não, não Sim, tem esse desejo aí? no início eles Lógico que não dá para deixaram esperar, né? No início, eles deixaram claro que isso era uma situação provisória e que era por pandemia. Hum, Inclusive, a gente acreditou. hum, Só que agora o que a gente aham, percebe é que assim, os leitos que estão sendo ocupados chegam a 60%.
Infelizmente, a população psiquiátrica está ficando realmente desassistida. Entendi. E a gente já pode realmente retornar. Ele, inclusive, deixou claro na reunião semana passada que por ele não Hum, fecharia. Só que, assim, entendi. ele quis dizer uma opinião médica. Só que ele é secretário, então eu acho que nem ele ali não tem opinião médica, ele tem opinião de secretário, né? Mas a Aham. gente realmente queria mais ação dos nossos gestores em relação a isso, porque nós só podemos opinar, lutar da forma que a gente está aqui lutando. Mas Uhum. a gente, infelizmente, tem assistido a população, igual eu peguei vários tentativas de autoextermínio lá no João 23. Realmente a gente tem Uhum. visto que está muito doído para a população. E é bem complicado Entendi. ver isso e a gente não poder fazer nada. E Né? hoje aqueles pacientes mais graves estão indo para o João 23, que seria no caso de estarem indo para o Galpa Veloso. Alguns no João, acho que alguns devem estar indo para outros hospitais, alguns no Uhum. interior devem estar indo no CAPS, aí o médico do CAPS deve estar ficando lá meio doido, pega interno o paciente no hospital clínico lá e vai se virando, manejando, né? Porque Entendi, liga para o Raul, não tem vaga no Raul. Infelizmente, vai fazendo um tal quebra-galho, né? E quem vai sofrer entendi. é o paciente. E a doença psiquiátrica ela tem uma particularidade que, por exemplo, quando você Uhum. tem o primeiro surto, se você é tratado naquele primeiro surto de forma realmente eficaz, de forma adequada, com uma medicação realmente, um diagnóstico, uma medicação padronizada, tudo direitinho, a Uhum. possibilidade desse paciente voltar a ter uma vida normal, de estudar, de seguir uma carreira, de trabalhar, é muito mais provável. Se ele não é tratado, o que, que acontece? Ele acaba se envolvendo em droga, muitas vezes outras complicações, homicídio, aí vai tentando um remédio para tratamento, sai de casa, às vezes até fica perdido pelo mundo, igual muitas vezes a gente recebia paciente lá no Galba, assim, que estava sumido de casa, às vezes 2 anos, e aí era encontrado e dado como andarilho. Então, assim, a gente precisa investir mais na saúde mental. E esses pacientes Com muitas vezes vão certeza. cair no INSS. Acaba que a conta fica cara para a população, né? A gente não fazer o nosso Uhum. serviço direito, a gestão, nós médicos, né? Uhum. Psicólogos, todo mundo fazendo o serviço direito, eu acho que a gente pode fazer economia para o nosso país. E isso tudo é dinheiro Com meu, certeza. de toda a população. Então, a gente tem que ter Com essa certeza. acessibilidade. Com certeza. Aqui, ó, a Mara, Samara, governador fechou 150 leitos que eram do Galba, né? E Sim. deixou aberto Raul Soares com 70 leitos para atender os 853 municípios. Ou seja, o Raul Soares ele tem menos leitos que o Galba para Sim, esse muito tratamento. menos, muito menos. Eles falam em abrir 40 leitos lá, só que a Hum, gente teme exatamente isso, que eles vão ocupando áreas físicas do Raul, que muitas hum, vezes eram usadas para terapia, usada para os hum. pacientes mesmo se movimentarem lá. Então, eles vão, na realidade, causar uma precariedade no tratamento do paciente do Raul Soares. Porque o paciente Vai psiquiátrico, virar um manicômio, como seja. vai virar manicômio, né? Então, assim, acho que até o pessoal da luta antimanicomial, eles têm que ficar atentos a isso aí. Na realidade, Com fechar certeza. leitos é o contrário, é fazer manicômio, né? Fechar o Galba, com certeza. Porque vai ficando precário o atendimento, né? E a gente não sabe o terreno, para que vai ser usado, né? É uma dúvida nossa. E Entendi. outra coisa que a gente ficou muito assim, que a gente não entendeu, lá atrás do Galba tem um hospital ortopédico, que tem Hum, 115 leitos da clínica médica. Inclusive, lá hum. tem um bloco cirúrgico que poderia ser feito, inclusive, um CTI lá atrás, e ele não foi usado na pandemia. Então, esse hospital ortopédico, antes de se usar o Galba, esse hospital poderia ser usado para a pandemia. A gente não precisava ter Entendi. desocupado o Galba do jeito que foi. Porque antes a gente tinha 100 leitos para contar numa urgência. Então não precisava ter saído correndo com o paciente psiquiátrico, não. Isso aí é meio Entendi. esquisito e a gente não entende isso ainda.
né? Mas Entendi. acho que Quando tem uma resolveram experiência. fechar, você falou que tinha 88, né? Lá tem Sim, 150 e tinha 88 pacientes internados. é o seguinte, há muito tempo atrás, o Galba tem capacidade para 150 leitos. Depois passou Ah, igual você falou. 130, Começou a ter goteira, eles fechavam. 130 e depois 115. É um movimento, na realidade, nacional e que principalmente Hum, Minas agarrou esse movimento com unhas e dentes, que é essa luta antimanicomial. Justifica, sim, eu também sou contra manicômio. Eu já nos denunciei, inclusive, hospitais psiquiátricos antigamente, logo no início da minha aham, carreira, que eram manicômios. E não entendi. sou conivente com isso, não sou conivente com manicômio. Mas eu acho que o Galba não era manicômio, era hospital psiquiátrico. E eu acho que o hospital psiquiátrico tem Entendi. que existir, né? Eu acho que Então, todo à paciente medida que precisa. cresceu essa luta anti-manicômio, eles entenderam que era fechando o hospital como Galba, e que é justamente o contrário, né? Eles saíram, na Fecha... realidade, eu acho que a luta antimanicomial chegou uma hora que eles não tiveram muita noção do que estava acontecendo. Eles simplesmente se apegaram a essa questão, não de lutar contra o manicômio, mas lutar contra o leito psiquiátrico. Eles Entendi. transviaram Se um pouquinho. perderam, igual você falou. Lutar contra o manicômio, eu acho que é uma luta de todo profissional que trabalha com a psiquiatria e que acredita na boa qualidade da saúde mental. Agora, lutar contra leito psiquiátrico, seja em hospital clínico, seja no hospital realmente especializado, eu acho que não condiz com a boa qualidade da assistência. Então, eu acho que eles se perderam. Eu acho que eles têm que se atualizar, ver o que está acontecendo e pensarem um E pouco, não simplesmente acabar com os leitos de hospital, né, psiquiátrico. né? Eu acho, inclusive, que Entendi. eles devem continuar com a luta, mas, por exemplo, quando o Galba, se fecha o Galba, a gente passa a ter essas comunidades terapêuticas, muitas vezes até esquisitas, assim, mal formadas, que as pessoas, infelizmente, não têm como custear, né? Deveria, por exemplo, fazer uma internação no Galba, mas as pessoas que estão sofrendo, eu também faria a mesma coisa. Se meu filho usasse drogas, se não tivesse condição, eu iria internar numa comunidade terapêutica e muitas vezes lá eu já vi comunidades terapêuticas que, pelo contrário, elas causam mais transtorno ao paciente, elas adoecem mais, porque elas abusam do Entendi. paciente, elas oferecem manicômio para o paciente. Então, isso aí que eu Entendi. acho que esse pessoal deveria lutar, né? Porque a gente tem que evitar esse tipo de condição. Muitas vezes, esses tipos de asilos que existem, infelizmente, com idosos demenciados, que eles colocam os idosos em péssimas condições, né, de Aham. existência. A gente mesmo viu isso ano passado na imprensa sendo reportado. Isso é Uhum. criminoso. Eu acho que a luta antimanicomial tem que se haver com essas situações, não com o hospital que estava produzindo, que estava atendendo, que tinha índices de qualificações, inclusive, de assistência, de profissionais de excelência, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar atento mesmo. Manicômio não pode existir. Não pode existir. E o que é aí esse pessoal da luta anti-manicômio, o que eles falam sobre o fechamento do Galba? Eles também foram a favor? Você Eles sabe? são a favor, inclusive eles são os principais idealistas. Eles chamam o Hum, Galba de porões da loucura, né? Eles ainda estão apegados nisso. É quase como se fosse eles vivessem num mundo, parece que paralelo. Eles acreditam numa coisa que não existe, numa entendi. coisa que não é real. Eu acho realmente que, igual eu falei, existem porões da loucura? Existe. Eu acho que um asilo onde se maltrata o idoso, uma comunidade terapêutica onde você explora o usuário de droga que tem um sofrimento mental, que infelizmente a família o interna lá esperando um tratamento de excelência, e muitas vezes esse usuário de droga sofre até abuso sexual, igual eu já vi relato de paciente contando, e ele sai de lá totalmente traumatizado. Isso é Entendi. muito grave, né? Eu acho que Entendi. isso essas pessoas deveriam olhar. O Galba Uhum. Manicômio, se existiu um dia, foi na década de 1950. A psiquiatria, infelizmente, a gente herdou isso, né? As Uhum. práticas
antigas, elas eram realmente bem complicadas. Era desse jeito que se tratava o paciente. Mas do mesmo jeito, na medicina antigamente usava sanguessuga, né? Aqueles bichos para se fazer uma sangria, outros tipos Sei. de coisa. Era o barbeiro Aham. que era médico, né? Mas as coisas Ou evoluíram. seja, evoluíram com E o certeza. pessoal da luta parece que não entendeu isso. O Galba evoluiu, né? Outros que não evoluíram se fecharam, né? Então, os hospitais Entendi. que existem hoje, eles são hospitais, eles não são manicômios. Essa Não são parte já mais. passou, né? Então, Entendi. eles precisam evoluir também, eles precisam abrir essa cabeça aí e ver isso aí. Com certeza. Nós já estamos com 50 minutos, doutora Paula. Hoje vocês estão nessa luta, tem aí o Instagram Renova Galba, né? Acho que é Renova Galba. E Vocês têm grupos aí dos pessoal da FEMIG que trabalhava lá, dos funcionários, e estão aí nessa luta, né? Vocês têm encontros assim, tem grupo é, de WhatsApp, alguma coisa que a vocês gente tem grupo de WhatsApp. procuram se motivar, se movimentar para que o Galba volte? A gente tem grupo de WhatsApp, né? Vários grupos dos funcionários. Mas eu Uhum, queria muito o seguinte: eu queria chamar a população para que eles participassem mais. O que está sendo entendi, tirado deles é um hospital público. Eu queria muito que a população tivesse ciência disso aí. Eu sei que a gente está num momento de entendi. pandemia, que as pessoas estão prestando atenção só no Covid, né? Igual eu falei, eu Isso. também fui uma vítima do Covid, né? Eu perdi com o Uhum. Covid. Mas eu acho que a Nossa, gente não pode deixar de prestar atenção nisso. É muito grave se tirar um hospital da população. Eu acho que qualquer um de nós pode precisar de um dia desse tipo de assistência. de A assistência que foi população é tirado. imensa. Eu acho que todo mundo, eu converso com as pessoas, todo mundo fala assim: eu conheço alguém que já foi internado no Galba, eu já tive um parente que internou lá. Então, assim, o que Pois está é. sendo tirado hoje é muito grave. A gente demorou a construir o Galba. O Uhum, Galba é dos mineiros. E não é um uhum, governo que pode tirar isso sem discutir com a população, sem a população opinar. E a gente precisa realmente que com a certeza. população se manifeste. Porque se a população deixar, o Galba vai ser fechado. O Galba, Vai ser. Babacena, Raul Soares daqui a pouco. E acho que até Entendi. outros hospitais, né, daqui a pouco da FEMIG, que prestam assistência de qualidade. E a gente precisa proteger esse SUS. Mas isso não sou eu, Uhum. trabalhadora, que vou fazer isso. Isso é a população. Né? População, porque. É. Infelizmente, eu até falo muito com as pessoas assim: olha, gente, para mim, o Galba fechou, eu continuei trabalhando. Mas eu acho Uhum. que não está adequado. É meu papel proteger uma assistência de qualidade como psiquiatra. Que era O do intuito é SUS, né? esse. Tinha uma assistência de qualidade, né? Era um Sim, hospital público do SUS e que era um internava hospital muita público, gente do interior. era um hospital diferenciado, era um hospital Não que tinha, prestava não tem assistência nada a para ver de manicômio, né? nada a ver. Inclusive, está lá para as pessoas conhecerem. Tem filmes na internet para quem quiser conhecer o Galba, saber sobre o Muito Galba. bom. Tem tudo no Instagram do Renova. Vocês podem ver os filmes. Uhum, E não são reportagens que nós produzimos, são reportagens que uhum, foram feitas ao longo da existência do Galba, falando sobre o uhum. tipo de assistência. Então, quem não Que tinha conhece, lá. entra lá. Porque muita gente imagina que o hospital psiquiátrico é um lugar onde os pacientes vão, se internam e moram. Não. O Galba atendia o paciente em crise, a gente chegava a uma medicação adequada, tratava do psicológico. Muitas vezes o paciente aprendia até mesmo fazer uma atividade para ele poder trabalhar, né? Fazer um Entendi. tapete, fazer algo que ele pudesse fazer e ganhar seu dinheiro. A gente cuidava da história, dos benefícios sociais para ele muitas vezes. Então, assim, Uhum, esse paciente voltava a viver, né? Era como entendi. se fosse um menos peso para a família, um menos peso social. Apesar Para a de eu não sociedade. considerar o paciente psiquiátrico assim, mas ele Entendi. voltava a viver. Entendi. E essa história está contada toda no Instagram, as pessoas podem procurar, né? E a Renova gente quer Galba, que, né? é, a gente quer que isso retorne, né? A assistência Com de boa certeza. qualidade. Eu, como psiquiatra, é muito ruim alguém me ligar e falar assim que o filho quer suicidar, o filho está usando droga.
e eu não poder contar com um lugar que eu possa estar encaminhando e saber que o meu paciente ele vai ser bem tratado, que ele vai ter uma Entendi. assistência de qualidade. É muito sofrido isso, é muito ruim, Uhum. né? Certo. Joia, eu vou ver até se depois eu consigo uma entrevista com o pessoal dessa luta anti-manicômio, porque está muito bem explicada aqui a diferença, e fechar o Galba é justamente criar manicômios aí, ou no Raul Sim, Soares, ou... a gente tentou dialogar com eles numa audiência pública, eles expulsaram a Hum. gente da audiência pública. A gente É? convidou também eles para audiência pública, eles também não quiseram participar. E Tem, esse movimento tem médicos também, tem psiquiatras, tem tudo. inclusive, tem o coordenador de saúde mental da PDH, que ele é desse movimento também, todo mundo é, né? As pessoas Olha acreditam, eles só. participaram lá, inclusive. Mas eles então não conheciam o trabalho do Galma, né? Eu acredito que não, né? Porque Eu acredito que as pessoas não conhecem muito bem o tipo de essa assistência. audiência pública foi quando? Foi na Assembleia, na Câmara Essa audiência foi na Câmara, né? Mas eles não deixaram a gente Municipal? participar. E depois a gente Que fez isso? uma outra e a gente os convidou. A gente fez uma realmente que a gente não tinha experiência, a primeira que a gente fez, a gente não tinha experiência só com o nosso grupo para discutir o assunto e a gente não os convidou. Mas foi um Certo, erro nosso pela inexperiência mesmo. E aí, na entendi. deles, a gente tentou realmente discutir o assunto, porque eu acho que a discussão é que, até para entender os motivos, e eles não quiseram discutir. E a gente fez uma segunda nossa, que a gente os chamaram para discutir, e eles não quiseram participar. Então, realmente, eu Entendi. acho que assim, seria muito bom você promover o debate, a gente saber realmente Com os certeza. motivos. Eu Porque acho nós, que é a importante sociedade em mesmo. geral, que não tem o conhecimento, né? Porque eu não conhecia, eu já ouvi falar alguma coisa, né, de anti-manicômio, contra manicômio, mas a gente também não conhecia o trabalho bonito que era feito lá dentro do Galba Veloso de recuperação, de tratamento, né? Então Sim, eu acho que não, o governo, o secretário, ele também fica igual a maioria da sociedade que não conhece, né? Não sabia, sim. não sabe como é que é feito. A gente não quer briga, e melhor para Com assistência certeza. mesmo, né? Que eu acho que é uma construção, é uma evolução, a medicina, a saúde está sempre em evolução. E eu acho que a gente Eu tem que acho que eles aproveitar estão essa muito bem oportunidade. organizados, né? Esse movimento, ele deve estar muito bem organizado, né? Porque eles devem ter influenciado nessa decisão do governo, do secretário, do fechamento do Galba. Sim, isso aí sim, né? Mas eu acho que o Com governo certeza. também ele tem que ouvir o outro lado, né? A gente que está lá Com trabalhando, certeza. isso aí eu acho que é um complicador, porque não se toma Legal. uma atitude de se fechar um hospital sem ouvir a população, sem ouvir os envolvidos. Eu acho que Com isso aí certeza. foi um Doutora, complicador. com certeza. Nós estamos com o finalzinho do nosso tempo. Eu te agradeço demais, viu? Trazer esse assunto para a gente aqui. Eu, a partir disso, eu começo a defender o Galba com unhas e dentes, com certeza, porque você me explicou muito bem a necessidade de ter isso para a população. Nós estamos com finalmente aqui. Então, Paula, doutora.paula psiquiatra, tem lá o seu Instagram e tem o Renova Galba com bastante material sobre a defesa do Galba, o trabalho bem feito que era feito lá, né? Eu te agradeço, Eu que viu? te Boa agradeço noite. e agradeço E a estamos todos, juntos aí. tá? E estamos juntos. Vamos lutar pelo Galba e pela saúde Com mental de boa certeza. qualidade, tá? Muito obrigada. Joia. Obrigado, viu? Um beijo, boa noite, fica Boa com noite. Deus. Obrigada. Ficar com Deus também. Tchau. Tchau. Joia, pessoal. 59 minutos deve acabar agora, mas antes eu quero agradecer todo mundo que participou, a Laura e todos os doutores, os médicos, psiquiatras daqui de Barbacena e todos que participaram, tá? Todos os amigos aí. Foi uma live muito boa, vai ficar disponível aqui no Instagram. Repassa o link aí, vai ficar no meu canal do YouTube, no BHUA, Class BH, e também lá no Facebook, tá? Na página do BH no Facebook. 25 segundos, beijo. Boa noite, obrigado por todos que participaram e interagiram.
A Laura que deu todos os detalhes pra gente aqui. Beijo, tchau, boa noite. Fui. Até amanhã, hein? Amanhã tem uma live top. Valeu.